Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, da semana 14 a 20 de outubro, que tem o tema Jeová quer que todos se arrependam. Iremos fazer essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, estudo da semana 14 a 20 de outubro. Tem um tema muito interessante. Jeová quer que todos se arrependam. Então essa consideração será feita apenas com perguntas e respostas. Então é um estudo mais dinâmico, anote as informações, a resposta, e se passar muito rápido, depois você dá uma pausa, volte e faça a sua marcação. Então o texto base de nossa consideração é o livro de 2 Pedro, o capítulo 3, o versículo 9. Jeová não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Então qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Entender o que é arrependimento, por que ele é necessário e como Jeová ajuda todo tipo de pessoas a se arrepender. Lembrando somente, cada um de vocês já se inscreva no canal, caso você ainda não seja, ative o sino, faça seu comentário, compartilhe essas informações, deixe o seu joinha para que esse YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas e se inscreva na opção Seja Membro, caso você queira contribuir com o canal. Muito bem, então vamos iniciar a nossa consideração fazendo a pergunta do parágrafo número 1. O que significa se arrepender? Então significa passar a odiar a coisa errada que fez, mudar o comportamento e decidir não fazer mais. A segunda pergunta: porque todos nós precisamos aprender sobre o arrependimento. Porque pecamos todos os dias, e por sermos filhos de Adão e Eva, herdamos o pecado e a morte. Pergunta do 3. O que vamos ver neste estudo? Então vamos ver 3 coisas que vão nos ajudar a aprender mais sobre o arrependimento. Então, o primeiro, o que Jeová ensinou à nação de Israel sobre o arrependimento? O segundo, o que Jeová fez para ajudar pecadores a se arrepender? E o terceiro, o que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre arrependimento. Pergunta do 4. O que Jeová ensinou à nação de Israel sobre arrependimento? Então Jeová lhe ensinou que se eles pecassem, mas se arrependessem, eles poderiam voltar a ter a aprovação de Jeová. E para que isso acontecesse, Jeová estabeleceu leis, para que assim Jeová pudesse tratar com justiça. Pergunta 5. Como Jeová mostrou que não tinha desistido do seu povo? Jeová por várias e várias vezes enviou profetas para implorar ao povo que se arrependesse e o servisse de todo o coração. Pergunta 6. Como Jeová usou seus profetas para ensinar ao povo a importância do arrependimento? Então Deus, ele usou Jeremias para dizer: Volte para mim, rebelde Israel. Não olharei com ira para vocês, pois eu sou leal, não ficarei ressentido para sempre. Apenas reconheça a sua culpa, pois você se rebelou contra Jeová. Assim, se deu também com Joel e Isaías, pois Jeová fica muito feliz quando vê que uma pessoa se arrepende, porque Ele quer que todos vivam para sempre. Pergunta 7. Usando o exemplo de Oséias e sua esposa, o que Jeová ensinou ao seu povo? Então Jeová lhe ensinou que, assim como Oséias não podia desistir de sua esposa, Jeová jamais desistiria do seu povo, mesmo eles sendo teimosos e não reconhecendo seus erros.
Isso nos ensina que Jeová sabe tudo sobre cada pessoa e dá o primeiro passo para ajudar alguém que ainda não está cometendo um erro sério a se arrepender. Pergunta 8. O que Jeová fez para tentar ajudar Caim a se arrepender? Então Jeová conversou com ele. Em Gênesis 4, 3 ao 7, Jeová bondosamente raciocina com Caim e diz que o abençoaria se ele fizesse coisas boas. Também disse as consequências ruins se ele continuasse irado. Caim não escutou, não quis ajuda e não se arrependeu. Pergunta 9. O que Jeová fez para ajudar Davi a se arrepender? Então Jeová, chegou a dizer que Davi era um homem que agradava o seu coração. Por esse amor a Davi, ele enviou o seu profeta Natã para visitar o rei. E após mostrar o erro que Davi havia cometido, ele se arrependeu e mais tarde escreveu um salmo demonstrando seu real arrependimento. Pergunta 10. Como você se sente ao meditar na paciência e no perdão de Jeová? Então, quando paramos para meditar na paciência e no perdão de Jeová, nos deixa mais decididos a continuar fiéis e a nos arrepender rapidamente quando cometemos um pecado. Pergunta 11 e 12. Como Jesus ajudou os seus discípulos a entender o quanto Jeová é perdoador? Então Jesus contou para seus discípulos o quanto Jeová é perdoador e está pronto para perdoar. Depois contou a história do filho pródigo, onde o filho pega toda a sua fortuna, esbanja tudo e depois decide voltar para casa como se fosse um servo. Mas seu pai o aceitou de volta na sua família e festejou. Assim é Jeová conosco. Pergunta 13 e 14. O que o apóstolo Pedro aprendeu sobre arrependimento e o que ele ensinou a outros? Ele aprendeu muito recebendo o perdão de Jesus. Ele negou a Cristo, mas se sentiu arrasado por causa disso. Mas, ao ser ressuscitado, Jesus apareceu a Pedro enquanto ele estava sozinho para conversar com ele. Jesus sabia que ele estava arrependido e queria mostrar que o tinha perdoado. E por causa disso, ele conseguiu ensinar outros sobre arrependimento. Em certo discurso, ele disse: Arrependam-se, portanto, deem meia volta, a fim de que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte de Jeová. Pergunta 15 e 16, parte A. O que o apóstolo Paulo aprendeu sobre o perdão? No versículo 15 de 1 Timóteo capítulo 1, responde: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Desses eu sou o principal. Ou seja, ele reconhecia o imenso perdão de Deus em sua vida e, à base disso, ele tentava ajudar outros a se arrepender também. Parte B. O que vamos ver no próximo estudo? Vamos ficar sabendo o que aconteceu em certa congregação onde um homem cometeu imoralidade sexual e ainda fazia parte da congregação. Desse relato, veremos como imitar a misericórdia de Jeová. Agora vamos fazer as perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: qual é a sua resposta? O que Jeová ensinou à nação de Israel sobre arrependimento? Então Jeová ensinou à nação através de leis que, quando eles fossem obedientes, Jeová os protegeria e os abençoaria, mas do contrário, eles sofreriam as consequências. E mesmo quando erravam, Jeová não os abandonava, mas enviava profetas para fazer com que eles se arrependessem e voltassem para ele ou para Jeová. A segunda pergunta: o que Jeová fez para ajudar pecadores a se arrepender? Então Jeová sempre tentava fazer com que pecadores se arrependessem de seus pecados. Fez isso com Caim, Davi,
Um se arrependeu e o outro não. E sabemos as consequências que cada um tiveram. Jeová ele nunca nos abandona, mas tenta sempre, por meio de pessoas, nos levar ao arrependimento. E a última pergunta: o que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre arrependimento? Então Jesus ele sempre ensinou seus discípulos a reconhecer a grande misericórdia de Jeová por meio do perdão. O próprio Jesus demonstrou tal qualidade. Mesmo quando Pedro o negou e o abandonou, Jesus não desistiu dele. Antes, em sua ressurreição, demonstrou o quanto ele era importante e que o havia perdoado, ensinando para todos que podemos nos arrepender e Jeová nos perdoará. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração apenas com perguntas e respostas e espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.